Cara enxadrista, tudo bem com você? Estamos aqui com o nosso convidado ilustre aqui, o caríssimo grande mestre Everaldo Matsura. Tudo bem, Everaldo? Tudo bem, André? E você? Tudo bem também. Prazer estar aqui de novo. Everaldo, vamos agora continuar nossa série aqui, Histórias e Partidas de um GM bem brasileiro. E hoje a gente vai contar a história de quando você tinha 12 anos, um campeonato no Paraná. Como que foi esse campeonato? Como que foi a história dele? Esse torneio era um classificatório para a final do Paranaense, né? É, havia as etapas classificatórias e esse aí classificava, acho que não sei se seis, para jogar uma final. E esse aí era uma das regiões do Paraná, na região ali perto de Ponta Grossa, onde eu morava nessa época, né? E, e essa partida foi jogada no meio do torneio contra um jogador que era considerado um dos favoritos na época, inclusive para ganhar o Paranaense. Né? E eu era ali o mais lazarão nessa época, aí, nessa partida, por exemplo. Tanto que eu fiquei numa posição muito difícil, né? Por falta de conhecimento mesmo. E eu não entendia direito as posições da Nimzo Ninja, né? Mas quando entrou na tática, aí eu consegui me virar um pouquinho melhor, né? A gente vai ver aí. É legal comentar que essa partida, você comentou que cada 40, dava 40 lances, a partida continuava no dia seguinte. Aconteceu isso na sua partida, né? Isso aí, inclusive a gente entrou numa apuro de tempo ali pelo lance 30. E na época não tinha um acréscimo, né? Não existia esse relógio eletrônico de xadrez que a gente ganhava esses 30 segundos que tem hoje. Então a gente entrou numa apuro de tempo até chegar ao lance 40, e no lance 41 que a gente ia suspender. Na verdade, a gente interrompia a partida para ser jogado no outro dia, né? Depois o lance 41 foi jogado no outro dia, então eu tive tempo para analisar essa partida de noite, né? Sim. E a gente contava com ajuda ali. No caso, meus irmãos estavam jogando torneio e me deram uma mão ali, né? E foi importante. É normal essa questão de um jogador ajudar Isso. o outro, a gente, quando passava do dia. Isso aí você pode ver, por exemplo, que antigamente os russos, né? Os soviéticos levavam vantagem, né? Sim. Porque eles tinham uma equipe, né? Muito boa, normalmente. Então vamos ver a partida agora. Você estava de brancas contra o Jonel Yuki. Era a partida do Campeonato Paranaense. Uhum. E aqui começou com o lance D4, cavalo F6, C4, E6, cavalo C3 e bispo B4, que é uma Ninzo Índia, né? Isso aí caracteriza a Ninja Wind. Seguiu com Eu joguei a E3. variante Rubinstein, que é uma linha que eu jogo hoje ainda. Seguiu com Rock, cavalo Só F3. que, só que hoje, nos dias de hoje, eu prefiro jogar mais com bispo D3 antes de sair o cavalo, porque às vezes meu cavalo sai por E2, né? Aqui, Que é nesse uma momento outra aqui. possibilidade. Isso, exatamente. Aí de repente meu cavalo pode sair para E2, eu tenho que ver se eu vou jogar A3 antes ou não, para ver se ele vai trocar o bispo pelo cavalo ou não, né? A saída do cavalo em F3 eu já limito a saída desse meu cavalo. Aí seguiu com cavalo F3, Uhum. D5, bispo D3, C5, Rock, Isso. cavalo Essa C... posição pode ficar na posição do peão isolado se ele trocar os dois peões no centro também. Que é uma posição que eu caí já algumas vezes. E você sempre foi um jogador conhecido por conhecer bem as posições de peão dama isolado. Nessa época ainda era seu Essa forte. época eu não tinha essa predileção, não. Mas, Eu não era uma coisa que eu imaginava que um dia eu ia achar bom, né? não era especialista na época. Hoje eu já ficaria contente se isolasse, quando isola meu peão eu já fico contente. Aí seguiu aqui com B6. Uhum. Você contou com Um mais pouco mais comum é de toma seria C4. teclado C4, bispo por C4 e dama C7. Né? Isso, essa linha é muito comum e a ideia é que depois as pretas em algum momento podem jogar E5 também. Né? Aí seguiu aqui com B6 e você fez Uhum. o lance A4. Né? Para sair o bispo por A3, mas ele não tá de acordo com os planos normais dessa posição. Aqui o que eu devia ter feito era trocado em D5 direto, inclusive porque aí ele não tem o bispo A6 que ele jogou na partida, porque o meu bispo é melhor do que o dele, né? Seguiu essa Isso, posição. essa posição eu posso tomar a iniciativa ali no flanco do rei.
Eu acho que é mais promissor, né? Ele jogou o bispo A6 aqui, que foi um lance um pouco incômodo aí, né? E esse lance aí é o lance, ele é um lance bom. Inclusive, o Capablanca, quando jogou contra o Botvinnik de pretas no torneio de Árvore 38, foi o que aconteceu. Só que a grande diferença era que o cavalo branco estava em E2, né? E aí o cavalo em E2 facilita para jogar a expansão no centro. Seria C por D5, E por D5, ou melhor, troca o bispo, né? Depois, isso. Se o cavalo, aí toma de peão, né? E aí se o cavalo tivesse em E2, só volta um pouquinho esse lance de bispo. Se o cavalo tivesse em E2, aí poderia jogar cavalo G3, F3, depois, se ele jogasse o C4, por exemplo, já poderia vir o E4, né? Essa é a grande diferença, é que o cavalo em F3 ele não ajuda muito a ideia de jogar o E4, que é o plano natural aqui, porque o branco tem essa vantagem de peões no centro. E essa partida do Botvinnik Capablanca, inclusive, ele mudou uma concepção, porque normalmente essa posição era considerada boa para as pretas, né? E o Botvinnik provou que esse plano do avanço central com cavalo de E2 para G3, F3 e E4 compensava, por exemplo, o fato da dama das brancas tá debilitada, né? Por exemplo, cavalo A5, cavalo B3, aquele peão de A4 lá veio a cair nessa partida do Botvinnik, né? Mas a iniciativa no centro na ala do rei se provou mais forte. Essa é a recomendação que eu tenho que o pessoal que joga Nimzões de Brancos veja essa partida. Mais recentemente, inclusive, tem uma partida do Campeonato Mundial entre Carlsen, entre Anand e Carlsen. Foi a última partida do primeiro match, né? Acho que foi do primeiro match, em que o Anand ficou melhor, mas o Carlsen ganhou de pretas no final. Essas partidas a gente pode deixar na descrição do vídeo para quem quiser aprofundar o Isso, estudo. exatamente. Eu acho importante estudar por temas, né? Para não ficar como eu fiquei nessa partida aí sem saber o que fazer. É legal que você Né? comentou que antes você jogava com cavalo F3, né? Agora você já mudou a ordem para jogar primeiro com bispo e cavalo E2, já pensando nesse plano, né? Exatamente isso. Exatamente. Aqui a partida seguiu Mas na com... época a minha teoria era muito rudimentar, né? Você estava com 12 anos nessa partida, né? Tava bem no Isso. começo de carreira mesmo, era... E também não tinha toda a base teórica que nós temos hoje, né? Não, a gente estudava ali com enciclopédia, que vinha, né? Informador, né? Isso inclusive porque não era acessível para todos, informador e enciclopédia, né? Nesse momento aqui você fez o lance torre de AB1, você falou que a ideia melhor era fazer o lance com o cavalo D2 e fazer o plano do Isso. Botvinnik, né? Jogar F3 com ideia F3 e E4, né? Mas ele já não está da forma ideal, porque, por exemplo, eu devia estar com a torre E1, né? Para defender o peão G3 poder jogar o F3. Só que vão muitos Então lances, ele né? não está na melhor forma. Ele não está na disposição ideal de peças, né, digamos assim. Mas era o que eu devia ter feito, eu devia ter continuado com esse plano. Aí aqui seguiu com dama D7, cavalo D2, torre E6. Essa ideia dele é boa. Aqui, você vê que aqui eu já comecei a jogar uns lances que não tem um plano definido, né? Assim, eu estou mais tentando melhorar alguma coisa que no final da história eu vou acabar piorando, né? Esse é um dos problemas de a gente jogar em que tem uma estrutura fixa e a gente não estudou os planos. A gente pode terminar numa posição onde a gente fica completamente sem objetivos, né? Aqui seguiu depois com cavalo A5, torre B5. Esse torre B5 foi para defender o peão de A4 que estava caindo já. Não foi nem muito um lance de ataque, né? Que às vezes pode pensar que foi bater no ponto D5, mas tem um cavalo aqui, então Exatamente isso. fez muito... Aí fez o lance torre de FB1, G6 e dama H3, né? Isso. Aqui é onde a posição... Eu tô sem nenhum plano claro aqui, né? Enquanto que as preças estão melhorando a posição. Aqui você falou que nessa partida você Isso comentou que ficou com falta de planos, né?
Isso, por exemplo, esse cavalo F3 já não foi tão bom. Eu devia ter manter o cavalo no D2 para evitar esse cavalo E4. Né? Agora tá ameaçando o cavalo C3 e fazer o Isso. ataque duplo Então, aqui. eu tenho que defender o peão. Ele jogou o cavalo B3, foi melhorando mais ainda a Isso, ele posição. melhorou mais o cavalo. Curiosamente, o cavalo do Capablanca, na partida contra o Botvinnik, e o cavalo do Calça contra o Anand caíram nessa casa. É uma estrutura muito parecida. Silco com A6, torre B4 e dama O problema C7. é a posição, você vê, essa posição dessa torre está mal colocada, o vizinho A3 não está fazendo nada. Então eu tenho um problema de falta de coordenação. A torre de C2 está escrava do peão aqui de Isso. C3. Nada conversa com nada. Hein? É uma partida que você, depois desse momento, você diz que você buscou tentar a iniciativa, né? Porque ficou uma posição Exatamente. incômoda, né? Que estrategicamente aqui eu já estou muito mal, né? Então a minha ideia aqui é tentar buscar alguma atividade para tentar compensar. Esse G4 já é um lance estranho, né? Porque aparentemente eu não tenho ataque. Mas a ideia que eu tinha era que um dia eu pudesse jogar um G5 e depois jogar um cavalo E5 sem esse cavalo ser expulso, por exemplo. Né? Ele jogou o lance torre Ele jogou B2, esse lance que foi bom, porque se eu jogar G5 ele já joga H6. Né? certo? Aí já abre a coluna e vai ser bem... Isso. Sigo agora com o cavalo E5, aí jogou H5. Isso. Talvez ele pudesse jogar F6 aqui. Mas esse H5 tá bom, eu acho que ele tá bem coerente com o torre H8, né? O lance dele. Eu joguei esse F4 para poder passar essa torre de C2 pro ataque. Né? Jogou a torre G2. Foi o que aconteceu na partida, né? Ele jogou com A Isso, captura, dama captura. isso. Aí ele seguiu com torre H5 Uhum. e torre G2, que agora você tá ameaçando o ganho da Agora eu torre. consegui. Exatamente, agora eu consegui criar uma ameaça, pelo menos. Capturar essa torre, eventualmente eu tenho um F5 também. Eu já tenho algumas coisinhas, né? Então aqui a questão toda é que a gente gastou muito tempo para chegar nessa posição. Então aqui o apuro de tempo já estava se aproximando. Eu tinha bem pouco tempo e ele também não tinha muito aqui. Eu acho que a gente tinha menos que 5 minutos. Tinha que fazer 11 lances ainda. Isso, Sem acréscimo. sem aquele acréscimo dos 30 segundos que a gente tem hoje, né? E a gente vê muita partida no Campeonato Mundial hoje em dia, o jogador tem 3 minutos pra fazer tantos lances, mas como tem 30 segundos por lance, ele tinha muito mais tempo que você nessa época. Fica muito tranquilo, né? Agora é onde eu consegui finalmente fazer um lance de fato de iniciativa, aqui, onde eu consegui mudar o padrão da partida, né? Eu estava estrategicamente pior e agora eu vou conseguir ficar numa posição tática com iniciativa, né? Aqui você fez um lance muito legal, foi o sacrifício de dama. O lance dama Isso. por HC, dama por Quando eu E6. vi esse lance aí, eu pensei um pouquinho, mas agora eu tenho que jogar, porque estrategicamente eu tô pior. Então, eu tenho que tentar agora para ativar, conseguir a atividade das peças, né? A torre e o cavalo, e depois ter uma esperança daquela torre em B4 conseguir sair dali. Né? E você tinha que calcular muito rápido, Isso. né? Foi muito na intuição nesse momento. Eu consegui calcular até com o meu cavalo e ver que eu não ia perder a torre. Né? E também estava vendo que eu tinha uma ameaça. Quer dizer, não sei bem se é uma ameaça, mas é uma ideia. Jogar torre F8 e depois torre F7 recuperando a dama. E aí a minha torre de B4 estaria mal colocada, que estava mal colocada, né? Ela vai ficar bem colocada, porque ela vai ganhar aquele peão de B6. Né? Siga aqui com. Ele fez o torre por E5, Isso, deu vendo um pouquinho. é interessante, porque eu pensei que ele tinha se apavorado um pouco, porque a posição do cavalo ficou muito dominante, né? Mas falta um lance aqui, eu tenho um comentário lá, que, por exemplo, vamos supor que ele trouxesse aquele cavalo de B3 para tentar se levar para E4, que seria a casa jogando cavalo D2, né? Isso. Seria um lance normal para isso. Agora eu consigo coordenar as peças. Ele joga rei G7 e eu volto a torre de... de repente esse meu bispo de A3 que não fazia nada, ele está protegendo aquela torre. E a torre de B4, ela vai conseguir entrar em G2, né? Ele joga cavalo E4. E aí eu dou...
Agora, de repente, todas as minhas peças estão coordenadas, né? Todas estão se ajudando. O bispo de A3 ajuda a torre de F8, o cavalo de E5 tá ajudando no ataque o rei, e a torre em G2 também está ajudando no ataque, né? Então, de repente, aqui eu consegui coordenar todas as peças. E de repente, assim, ele acabou fazendo esse lance torre por E5, que aparentemente parecia ser um lance ao toque, mas foi um bom lance, não? Eu acho que foi, porque aí ele consegue... O meu cavalo estava muito forte, a torre em H5 estava meio sem função ali. Aí seguiu com D captura, aí ele fez o lance dama G7. Uhum. A partida aí ficou mais ou menos equilibrada agora. Sim. Isso. Porque tá faltando um tempo para mim conseguir criar ameaças ao rei dele. Enquanto isso, a dama dele pode criar ameaça ao meu rei, né? No mínimo para perpétuo. Aí seguiu agora com o rei G3, cavalo D2. E aí ele conseguiu agora trazer o cavalo. A dama e o cavalo, principalmente o cavalo tendo ponto de apoio, é uma bela dupla contra um rei com poucas defesas, né? Sim. Esse o rei tá sozinho. E aqui ele tá ameaçando o cavalo E4. Eu não vi esse duplo, curiosamente. Na pura de tempo, não vi o duplo, lance né? 36, faltava 4 lances, né? Você tinha 5 minutos antes, agora ele tá com menos tempo ainda. Isso. Mas curiosamente, eu acho que foi bom ter comido esse peão em B6, porque se eu salvasse a torre, jogando, por exemplo, volta um lance esse aí, jogasse torre F8, né? Isso aí, rei G7, torre por... Agora, a dama dele pode ir a G6, que antes não podia porque minha torre estava em F6, né? E aí fica muito perigosa essa posição para mim, por causa das casas brancas, né? Eu não consigo dar marcha no rei dele. É difícil isso aí seria uma linha ilustrativa aí que o rei dele poderia ir para E4 e ele começaria a criar ameaças de mate, né? Sim. Também é complicado porque pela questão de tanto tempo que você tinha para calcular essa sequência, que era... exatamente isso. Então, no final eu dei sorte, porque se eu tivesse dado a torre F8, talvez eu teria se metido a um ataque muito forte, né? Então, ele vai ganhar qualidade, mas aí ele não vai ter o cavalo para combinar com a dama. E aí fica uma posição de quase uma fortaleza aqui das a minha ideia aqui é criar uma fortaleza, né? E aqui você acabou fazendo lance 40 e passou para outro dia a posição a partir desse momento. Na verdade foi nesse C5, a gente fazia o chamado lance secreto, a gente escrevia o lance na planilha, mas não executava sobre o tabuleiro. E chamava lance secreto por quê? Porque só eu não precisava mostrar para o adversário, nem para ninguém. E a gente guardava a planilha, dobrava e colocava no envelope, né? Esse envelope ficava nas mãos do árbitro. Aí eu ia para casa sabendo o lance que eu tinha feito. Era uma vantagem, em certo sentido, né? Sim. Mas seria muito mais vantagem para ele, por exemplo, se ele soubesse o lance que eu tinha feito, porque aí ele podia escolher o lance dele, né? Então não tinha muito jeito, era a regra menos invasiva que tinha, né? Então esse lance BC5 foi chamado lance secreto. Também não é um lance mais ou menos lógico, né? Então não... Certo. Então a partir daí a partida começou no outro dia, nesse momento. Recomeçou, na verdade, né? Iniciou. Aí eu tive tempo de analisar em casa, os meus irmãos estavam jogando o torneio, eles deram uma mãozinha ali na análise também, para construir a fortaleza. Aí esse aí foi a primeira vez que eu tive essa noção de fortaleza, né? Quando você está na defesa, para você não deixar cair nada, você não levar mate. Então, com a torre com bispo, eu posso construir uma fortaleza para proteger o meu rei. E aí ele jogou o lance dama H3 cheque agora nesse momento. Seguiu com rei E2, rei H7 e bispo D4. O meu grande problema é que ele vai penetrar pelas casas brancas aí, né? Eu não tenho muito como evitar. E aí ele vai conseguir criar ameaças. Ele começou a aproximar o rei um pouquinho pra complicar a posição. Bom, pode ir avançando aí, porque essa parte é mais ou menos forçada, não tem muito que ele ameaçou mais. Exatamente. Ele vai ganhar aquele peão. Mas essa é a posição da fortaleza que eu estava me referindo. Todas as minhas peças aqui estão defendidas, né? Ele não tem nenhuma ruptura de peão, e aí fica basicamente dependendo
se ele vai conseguir criar alguma ameaça de mate. Né? Mas ele não consegue, que eu sempre vou conseguir defender com a torre. O rei dele já fez a máxima infiltração, né? E a torre não deixa o rei aproximar mais que isso, né? Isso, você vê que essa torre aí tá solta, mas ele não tem um cheque para dar um duplo. Então aqui tá tranquilo, essa posição. E essa partida aqui, ela tá chegando já com quase 60 lanças, ela chegou a 79. Você falou que essa partida durou quantas horas, Matsuura? Ela demorou mais ou menos umas 8 horas, pelo que eu me lembro. Bastante lances, né? São 5 horas da primeira sessão, né? E depois mais 3 dessa segunda sessão. Depois ele acabou oferecendo a troca de peão aqui, mas não tem muito. Não tem por onde agora. Agora não. Você pode tirar a torre um pouquinho e agora o rei não consegue nem passar do meio do tabuleiro. Não. Aí acabou concordando empate, acho que depois do bispo D4 aqui. Isso. Foi legal. Essa é uma fortaleza mesmo. Não tem isso que fazer mesmo. E achei legal que você montou essa partida que você não tinha planos no meio dela, mas você conseguiu encontrar ideias de tomar a iniciativa e sair de uma posição desconfortável, né? Digamos que estrategicamente foi um desastre, né? Ou seja, eu tinha dificuldade com planos estratégicos, mas com planos táticos eu tinha alguma noção, né? A partir desse momento aqui que tava com o cavalo F6 e jogou lance então por D6. Isso, esse aí foi o ponto de virada, né? Onde a característica da posição mudou totalmente. Eu acho que hoje ainda eu tenho essa concepção, né? Eu acho que é um recurso que eu tenho de mudar a característica de uma posição estática para uma posição tática. Essa é uma característica que eu tenho ainda hoje. Eu achei bem bacana, assim, algo que eu acompanho você desde o início da carreira e tá indo até o dia de hoje. É uma marca característica sua de buscar sempre iniciativa, mesmo que precisa fazer alguma concessão, devolver algum material, alguma coisa nesse sentido, mas você busca a iniciativa a todo momento. Né? Essa é uma característica. Embora nos dias de hoje, por exemplo, se eu ver que eu tenho alguma vantagem estratégica e eu não preciso arriscar, eu não arrisco. Né? Digamos que eu tenho mais recursos hoje para jogar uma posição sólida ou uma posição de vantagem puramente estratégica. Eu não preciso complicar a qualquer custo. Mas se eu estou numa posição equilibrada, um pouco pior, eu ainda busco fazer mais ou menos o que eu fiz aí. Everaldo, quero agradecer você por mais uma participação aqui no Portal Xadrez com Gratidão. Eu que agradeço aí, mais uma vez, poder estar colaborando. E lembrando que os contatos do Everaldo estão aqui na descrição do Grande Mestre. Caso alguém queira conversar com ele, tem os e-mail disponível para você. As partidas estão disponíveis aqui embaixo também na descrição do vídeo. Vou deixar aqui um forte abraço para você. Continue acompanhando nossa série. Não deixa de se inscrever aqui no nosso canal no Portal Xadrez com Gratidão. Deixar aqui um forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que estamos no Xadrez com Gratidão, feito por quem gosta de xadrez.